Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. O canal Junto e Misturado traz mais uma leitura de literatura de cordel, e dessa feita com o título Um Ponto Facultativo na História do Cangaço. Antes, já quero pedir que você deixe aí o seu joinha, aí, o seu gostei, comente, compartilhe esse vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas. Inscreva-se no canal, é de graça e é rapidinho. Um segundo, clicou, já está inscrito e a cultura lhe agradece. Um ponto facultativo na história do cangaço, autor Nilson Silva. Uma bola tem dois lados, um visível, outro escondido. O formato da história é muito bem parecido, faz de bandido um herói, ou de herói um bandido. Vamos refletir um pouco sobre a história geral, que registrou grandes mitos no globo universal, enquanto eu faço um resumo da história nacional. No ano 1500, Pedro Álvares Cabral, a serviço da coroa do Reino de Portugal, fez o reconhecimento de nossa terra natal. Sendo o Brasil uma terra de grandes potenciais, solo fértil para cultivo e rica em minerais, protegida pelos índios, seus habitantes legais. Pedro Álvares Cabral, vendo a riqueza que havia e a grande ingenuidade que no índio consistia, resolveu tirar proveito usando a hipocrisia. Cabral conquistou os índios com o uso da falsidade e os tomou como escravo em nome da crueldade para construir um berço da nossa sociedade. Iludiu o povo índio usando a hipocrisia, oferecendo objetos que ele não conhecia, mas ninguém diz que Cabral foi o rei da tirania. Não conseguindo manter o índio prisioneiro, trabalhando e espancado, sem ver sombra de dinheiro, resolveu ferir a África com o sequestro negreiro. Isso a história relata como ato de bravura, porém as nossas riquezas do minério e a agricultura foram lavadas no sangue humano e pele escura. Veio a princesa Isabel, aboliu a escravidão, e o negro ficou mais pobre, sem um pedaço de chão, sem teto e sofrendo mais com a discriminação. As piores amarguras o negro ficou passando, sem saber qual o pior, se trabalhar apanhando ou sem arranjar trabalho, e o branco discriminando. E hoje a nossa história fala de patriotismo. Depois da escravidão só mostrou o otimismo, fez vistas grossas para a força que tinha o coronelismo. Não foi mais o português, foi o homem brasileiro que resolveu construir o império do dinheiro, um reino capitalista neste torrão brasileiro. Muitos conseguiram títulos de coronel e barão, pagavam aos operários baixa remuneração por 12 horas diárias sob a fiscalização. Mantinham em suas fazendas grupo de homens armados, os seus operários eram pior que escravizados, muitos nem saíam vivos, pois eram assassinados. Os coronéis comandavam nosso país brasileiro. Num país capitalista manda quem tem mais dinheiro, bandido vira herói, herói vira desordeiro. Pequenos proprietários, muitos foram assassinados, porque o coronelismo mandava homens armados tomar a gleba de terra e degolar os coitados. Quando tocava de sorte que um em casa não estava, daquela horrível chacina, por um milagre escapava, com desejo de vingança, o bacamarte abraçava. Saía desesperado, sem rumo e sem paradeiro, desafiando a força do governo brasileiro em nome dos oprimidos, bancando o justiceiro. Foi o que aconteceu ao capitão Virgulino, seus pais foram assassinados, ainda quase um menino, alimentou-se do ódio e tornou-se um assassino. Seu intento era matar coronéis e fazendeiros, porque um dia um deles matou seus pais verdadeiros, e Lampião destinou-se a ser mais um justiceiro. A história não permite fazer uma reflexão sobre a perversidade do bando do capitão.
responsabiliza apenas o nome de Lampião. Longe de mim defender bandido ou arruaceiro, estuprador de mulheres, quem falsifica dinheiro, mas quero narrar um pouco a vida do cangaceiro. Houve muitos cangaceiros neste torrão nordestino, muitos foram justiceiros, conselheiros, jesuíno, Antônio Silvino, mas o terror foi virgulino. Repito, longe de mim defender um assassino, mas vamos ver a origem desse mito nordestino, narrando um pouco da saga do Capitão Virgulino. O Capitão Virgulino, o temível Lampião, que também atemorizou moradores do sertão, nem o inferno o quis, segundo a opinião. Eu fico me perguntando por que outros cangaceiros, na opinião de muitos, foram homens justiceiros. Somente Lampião foi o pior dos bandoleiros. A história repercute a sua ação criminosa, mas não fala nem sequer de forma vertiginosa que Lampião veio de uma família religiosa. Vamos agora criar um ponto facultativo na história do cangaço e revirar o arquivo para rever outros nomes fazendo um comparativo. Lampião, rei do cangaço. A história assim destaca. Ao povo de Mossoró, em 27 ele ataca, mas se em vez de Lampião, o rei fosse Jararaca. Ou então fosse Cochete, que também era homicida. No ataque a Mossoró, teve fim a sua vida, cuja sua sepultura foi pelo povo esquecida. Cochete perdeu a vida em meio ao fogo cerrado, e fora do cemitério seu corpo foi enterrado, e o seu nome na história quase é ignorado. Jararaca é um mito que causa grande espanto. A morte desse tirano o povo pedia tanto, hoje quem o condenava o venera como santo. Cochete e Jararaca aqui foram combatidos. Fora o menino de ouro, os outros foram esquecidos, só Jararaca é santo, sendo o pior dos bandidos. Se ao invés de Jararaca fosse morto Lampião, será que essa história teria uma inversão? O povo lhe renderia homenagem e oração? Se vimos essa questão de uma forma analítica, sem menospreza a história, mas de uma maneira crítica, Lampião era um alvo de emancipação política. Se em lugar do prefeito fosse um simples fazendeiro que tivesse enfrentado o temível bandoleiro, duvido ter quem falasse no nome do cangaceiro. Eu tenho grande respeito pelos historiadores, mas eu quero adentrar um pouco nos bastidores, alertando sobre informes que são colaboradores. Muitos dos depoimentos encontrados nos anais da história do cangaço, de muitos anos atrás, são de pessoas que têm 80 anos ou mais. Devamos dar um desconto considerando a idade. Muitos contam que não viram, exceto uma autoridade que lutou com os cangaceiros para defender a cidade. Daquela época em que vive e fala dessa bravata, que o cangaceiro fazia, e a história relata, muitos nem viram o bandido porque entravam na mata. E só voltavam da mata depois do caso ocorrido porque não tinham coragem sequer de ver o bandido. E tem quem conte um caso sem ser por ele assistido. Inventaram muitos contos envolvendo Lampião, contos que até hoje contam com certa indignação, colocando mais suspense na história do sertão. O certo é que o cangaço realmente existiu. Não importa a quem conta, viu o bandido ou não viu, para mim é o mais importante saber como ele surgiu. Esse herói e bandido suposta dualidade. De um lado era a justiça, do outro a perversidade. Nada mais foi que um fruto da própria sociedade. Mas se o tempo voltasse, sou capaz de apostar que o nome Lampião muito emprego ia gerar. Não seria executado. Seria mais bem tratado que Fernando Beiramar. É isso aí, pessoal. Mais uma leitura de uma literatura de cordel. Um ponto facultativo na história do cangaço. Na verdade, é um contraponto, porque
Nem tudo que se ouve se deve dar crédito. Mas o cangaço existiu, a crueldade existiu, o bandido existiu. É isso aí.